Mas em terceiro lugar, o barro, para ser moldado, ele não pode estar duro. Se o oleiro tiver ali um monte de barro, e esse barro estiver duro, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir moldar, porque está duro. Então o barro, meus prezados, ele precisa estar mole. E quando o barro está duro, para que ele venha amolecer, é preciso que venha sobre ele a água. E nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo, nas Escrituras, ele é comparado à água. Aleluia. O profeta dizia: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Se nós estamos como barros, nós estamos duros, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir à nossa vida para amolecer o nosso coração, para nos tornar maleáveis ao grande oleiro. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nossa vida, porque ele é a água que vem sobre a nossa vida para nos tornar maleáveis, para nos tornar mais moles. Existem pessoas que às vezes já se converteram, mas ainda tem um coração duro, né? É uma pessoa que diz: eu não perdoo, né? Eu não perdoo, eu não quero ver aquela pessoa na minha frente, na minha vida. Mas nós sabemos, irmãos, que o crente, aquele que se coloca como um barro nas mãos do grande oleiro, ele precisa ser um coração perdoador. Ele não pode ser como aquele credor incompassivo. Lembra daquela parábola que aquele rei chamou os seus servos para ajustar contas, para que cada um pagasse a sua conta, e chegou um que devia o quê? 10.000 talentos. E aí o rei, vendo que aquela pessoa não tinha condições, disse: olha, eu vou vender você, a sua família, os seus bens, e você vai me pagar a dívida. Mas o que aquele homem fez? Aquele homem suplicou, aquele homem disse: tenha paciência que eu vou te pagar. Mas o rei sabia que aquele homem nunca poderia saldar aquela dívida, porque era muito alta, era 10.000 talentos. E o que ele fez? Perdoou a dívida daquele homem. E aquele homem saiu dali. Aquele homem perdoado saiu dali. Foi e se encontrou com quem? Com o seu conservo. Alguém que lhe devia uma ínfima quantidade, 100 denários. E disse para ele: paga-lhes o que me deves. E ele disse: eu não posso te pagar. Se você não me pagar, eu vou te lançar na prisão até que você me pague. E lançou ele na prisão. Aquele homem, meus prezados, foi perdoado de uma grande dívida, mas o seu coração ainda não reconhecia. Era uma pessoa incompassiva, era uma pessoa sem misericórdia, sem compaixão. Mas quando o rei ficou sabendo daquilo que aconteceu, chamou ele novamente na sua presença e disse: eu não te perdoei aquela tamanha dívida. Você também não devia ter perdoado o seu companheiro? Eis que eu vou te lançar na prisão. Então, prezados, muitas pessoas estão assim com o coração duro. E precisa o quê? Precisa da água do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai amolecer a nossa vida e nos tornar pessoas perdoadoras. Jesus, quando estava na cruz do Calvário sofrendo horrivelmente, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e disse para Deus: não lhes imputes este pecado. Porque, meus prezados, essas pessoas eram pessoas cheias do Espírito Santo. A própria Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, perdoou. O coração estava aberto, o coração estava amolecido, o coração estava sendo moldado, a vida estava sendo moldada por Deus, porque o Espírito Santo amoleceu aqueles corações. Então, prezados, para sermos moldados por Deus, nós precisamos ser barros moles, amolecidos pelo Espírito Santo de Deus. O nosso coração precisa ser um coração trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus.